Bem-vindos ao último podcast da Terra. Esse podcast que é formado por 3 amigos que acham que vocês vão ter interesse no que a gente tem a falar sobre a vida, o universo. E... Ona Belinda, entra! Hoje a gente vai ter um especial de Dia das Crianças, então vamos lembrar aí dos programas infantis e das nossas referências de quando éramos crianças. Eu acho que para começar o nosso papo, eu preciso apresentar quem está aqui comigo hoje, que vocês não conhecem essas 2 crianças maravilhosas, para não dizer esses pestinhas que dividem o podcast comigo. Então eu estou aqui com a Daniela. Oi! E com o Danilo. Oi, tio. Hoje é o sobrinho Danilo que está aqui, não o Eric, criança. Vocês querem falar alguma coisa sobre a data que tá para chegar aí? Não, eu queria entender a referência que você usou no começo. Eu acho que não é da minha época, eu não entendi. O quê? Chiquititas. O que ele cantou? Dona Belinda, entra. Não lembra dessa música? Dessa música não. Eu lembro do Coração com Buraquinhos, da Carla Dias. Não. Bom, não sei também se a audiência vai lembrar dessa referência, né? Mas é uma música de Chiquititas ali, que é na segunda fase, talvez, na segunda etapa, que eles já estão mais adolescentezinhos, assim, e eles estão no acampamento e tem uma brincadeira, meio um adoleta, um verdadeiro desafio, não sei qual é o nome que cada um dá para essa brincadeira, que é um verdadeiro desafio mesmo, né? Que tem ali quem foi que disse que a Pata não gostava de não sei quem, e que a Millie não escrevia poesias de amor e blá blá blá, assim, foi essa a minha referência. Desculpa se eu não fui tão abrangente assim. Tá perdoado. Eu te perdoo. Então eu já vou começar com a primeira pergunta que eu pensei para nortear a nossa conversa, que é: qual a lembrança mais remota que vocês têm de infância? Qual é a primeira recordação que vocês têm? Tô me Essa sentindo no primeira programa do ou- Porchat agora. Já tem essa pergunta. A primeira ou a mais remota? Tem a diferença aí, né? Tem? Ué, A primeira coisa que você pensa e a coisa mais remota. É diferente. Ah, a primeira lembrança, eu acho que ele tá se referindo à coisa mais antiga. A primeira lembrança, não a primeira coisa que vem na cabeça. Não. Tô lesado hoje. Não, eu quero dizer a mais antiga, tipo, a coisa que é a primeira lembrança que você tem de lembrar, assim, tipo, eu lembro disso, tipo, eu posso começar, talvez, não sei, a minha lembrança é com 3 anos e meio de idade, assim, minha mãe falando, tipo, não quer trocar a mamadeira pelo copo? Essa é a minha primeira recordação, assim. E a partir daí eu parei de tomar o Nescau na mamadeira e comecei a tomar no copo, mas tinha o auxílio do canudo, então continuei chupando. E não parou Era até tudo hoje. um treino. Era tudo uma Era um canudo brincadeira. em formato de piroca, Era porque ele uma era mamadeira. milionário. Isso mesmo. Então essa é a minha primeira lembrança, por mais pornô que seja. Acho Com que 3 anos. a minha também é com os 3 anos, que foi, na verdade, o nascimento da minha irmã. Na verdade, Oh. antes do nascimento dela, que minha mãe falava que ela estava grávida, ia ganhar uma irmãzinha, que ia se chamar Jéssica. Mas na minha cabeça, eu tinha entendido outra coisa. Então, no dia do nascimento, eu fui lá com meu pai no hospital buscar minha mãe, lá na maternidade. Falei, olha, isso aqui é sua irmãzinha. Mostrou, né? Falei, tá, e cadê a Jéssica? Eu achava que ia vir uma irmãzinha e uma pessoa chamada Jéssica junto. Não que a minha irmã chama a Jéssica, minha irmã é minha irmã e a Jéssica é outra pessoa. Irmãs não tinham um nome pra mim, eu acho. Era só sua irmã, né? É igual pai é pai, mãe é mãe, irmã é irmã.
E A minha tudo. lembrança mais antiga é de quando eu tenho 1 ano de idade. Na verdade, eu estava fazendo 1 ano, é do meu aniversário de 1 ano. Caramba. Eu lembro que eu estava com medo de soprar as alinhas. Me deu medo, assim, absoluta. E daí meu avô tava comigo no colo. E eu lembro de eu ter pedido. Eu tava tentando postergar o ato de acender as velhinhas. E daí eu ficava fazendo hora, falando, não, eu quero um copo d'água. Tipo, eu não falava desse jeito, porque obviamente eu não falava como uma criança, né, desse jeito, assim. Mas eu falava, água! E daí me trazia um copo d'água. E eu ficava enrolando, assim, até eu apagar as Olha. velhinhas. De 1 ano. Eu tenho memória, inclusive, do meu aniversário também de 2 anos, que foi quando foi feito na praia. E daí colocaram, como é na época de Páscoa, colocaram um ursinho de pelúcia de forma de coelho em cima do bolo. E daí as do meu pai, que era um moleque quando me teve, né? Meu pai tinha 21 anos de idade, então ele pega o ursinho da criança, que ele tá todo babado, cheio de bactérias, e ele coloca em cima do bolo de aniversário da criança, né? Tudo bem. E lembro do meu aniversário de 3 anos, que foi quando eu já tinha idade para brincar, e daí a gente fez uma dança das cadeiras, e daí eu perdi, e eu fiz um escândalo tão grande que acabou a festa. Também continua Ariana, até hoje. Ariana, né, amores? E só para vocês saberem que eu tinha 3 anos, então se alguém quiser jogar Uno comigo hoje, que eu tenho 32, se preparem. Não tinha pensado dessa forma, mas o Danilo me trouxe então essa outra pergunta, que é a lembrança de infância, tipo, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de infância do Danilo criança, da Dani criança, e que eu também vou pensar agora. Posso falar? Porque na minha já veio, assim. Pode. Eu lembro eu no portão, assim, segurando as grades do portão da casa onde eu morava, e eu lembro que eu ficava cantando músicas que eu inventava para Jesus, porque eu tinha medo dele. E daí eu queria ficar, tipo, ai, Jesus, você é muito bom, porque você é um cara legal, porque eu tinha medo, então era como se eu estivesse agradando ele. Na verdade, eu tinha muito medo quando minha mãe me levava pra igreja, me fazia tocar na imagem do santo, assim, eu morria de medo. Eu acho que eu tinha tanto medo de Jesus que eu achava que eu tinha que cantar pra ele, pra ele gostar de mim. Você inventou o louvor. Eu era a Maísa católica, que inventava as musiquinhas assim no meio do... Eu acho que a minha é quando eu ia com a minha mãe na padaria, no mercado, e eu via alguma coisa que eu queria, ela falava, não tem dinheiro, depois a mãe compra. Eu falei, tá bom. Aí eu sempre, um tempo depois, já chegou depois? Você já pode comprar? Não, muita gente chega, depois compra, tá? Falei, tá bom. Aí depois de um tempo eu lembrava de novo. Agora já pode. E até hoje ela fica lembrando disso pra mim. E também eu tinha uma coisa de, tipo, pedir as coisas, ela falar que não tinha como comprar. Eu falava, não, é só dar um cheque. É só dar cheque que você compra bala. Ela tentava explicar que para ter cheque tinha que ter dinheiro para compensar o cheque, mas não entendia, né? Para mim era só um papel que você escrevia lá R$ 100 e dava pra pessoa e tá tudo certo. Pra que dinheiro? Tem cheque, pô, passa o cheque. Danilo passando cheque desde 1900, hein? Eu sou novinho, desde 2005. Ah, tá bom. Eu acho que uma das lembranças que eu tenho de infância, a primeira que vem assim, eu tinha muitos brinquedos. Eu acho que eu tenho essa sorte de ter muitos brinquedos e é um vício que eu tenho até hoje. E eu tinha um violãozinho de plástico e eu tocava nele, né? Tipo, não sabia tocar, mas pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não. Eu era uma criança sertaneja. Preciso fazer um adendo, que nessa viagem do meu aniversário de 2 anos para a praia com a família, tem um vídeo gravado, tipo, na fita cassete, ainda muito antiga, eu também cantando essa música, então foi pra praia, foi meu pai em casa, e eu gravei, e uma coisa interessante é que criança, eu achava que com destino era uma palavra só. Com destino à felicidade. Eu não sabia o que significava, mas até, sei lá, uns 8 anos de idade, eu achava que com destino era uma palavra. De confusões de palavra e com infância também, minha mãe até hoje me zoa por conta disso, que eu cantava o hino com os filhos destes, solas mães, com os filhos destes sobras mães gentil. Eu cantava o hino que com os filhos destes sobras mães gentil. É isso.
Eu adorava o hino nacional quando era criança, gente. Não sei por quê. Aqui naquela época a gente era forçado a cantar todo dia na escola, né? Não sei como tá Era. hoje. É, Che- tinha coisa de um braço de distância do coleguinha da frente, era uma coisa Sim, bem. se fazia fila Eu, por série. Aí lá na minha escola a gente cantava uma música de Bom Dia, que a escola inventou, sei lá de onde veio aquela música. Rezava um Pai Nosso e cantava o hino nacional. Isso na escola pública. a minha já não tinha o Pai Nosso, mas eu estudava numa escola que eles davam uma agendinha que tinha várias musiquinhas, assim, né, no meio da agendinha. Que era aquela agendinha de comunicação entre os pais e os professores, né? E sempre tinha um hino nacional. Eu lembro que eu chegava em casa, à tarde, nada pra fazer, eu ficava cantando o hino nacional, lendo assim, né, na Uhum. agendinha. Com esse gancho, eu entro para a próxima pergunta, que é: que tipo de criança você foi na escola? Então, lembrar aí da fase é, dos coleguinhas e talvez vamos já pensar que se você era criança da primeira fila, da fila do meio ou da turma do fundão. Vamos falar sobre isso. Eu era criança que ia pra escola e ficava chorando com saudade da minha mãe, no prezinho. E eu odiava a professora porque ela me mandava eu ficar quieto, porque depois eu ia ver minha mãe, mas queria ver minha mãe na hora, agora. Aí eu ficava chorando o tempo todo, pensando na minha mãe, tirando pó da estante, limpando o chão da casa. Ficava chorando, pensando na minha mãe. Até uns primeiros meses assim na escola eu ficava chorando lá. Sabe que no prezinho, minha mãe, quando eu nasci, ela trabalhava numa loja da fotótica. Então eu tenho registros assim de foto, né, por conta dessa facilidade que ela tinha. Eric com 1 mês e 1 dia, Eric com 1 mês e 2 dias, Eric com 1 mês e 3 dias. Tipo, eu tenho muitas fotos. E logo depois, eu bebê, né, dava muito trabalho para minha avó, e minha avó tinha medo de eu me machucar e meu pai ficar bravo, do tipo, que ela não tinha cuidado direito, que minha mãe parou de trabalhar por minha causa. Mas continuou com esse gosto por fotografia, né? E aí eu tenho fotos do primeiro dia de escola do EMEI, que eu voltei para casa imitando as crianças que estavam chorando. Eu devia ser uma criança que faria bullying com você, Danilo. E porque para mim foi muito legal, tipo, não tinha problema. Eu queria ter escola e tal, e fiz bullying, né? Tipo, não com as crianças na hora, mas tirei foto imitando as crianças que estavam chorando. Isso no prezinho. E aí eu fiz pré-1 e pré-3 por conta, nasci em maio, né? Um mês filho da puta para quem quer entrar na escola. De que série vai entrar é um problema. E aí, não tem idade, né? Na primeira série, eu fui para as escolas no meu bairro não me aceitavam por conta dessa mesma questão de idade. E aí eu vim para uma escola em um outro bairro, que é o bairro onde eu moro, mais próximo de onde eu moro hoje. Só que a gente tinha que pegar ônibus, tipo, era longe de casa. E aí eu chorava na primeira série, porque eu achava que minha mãe talvez não fosse voltar para me buscar. Eu tava longe de casa, sabe? Ah, quer dizer que você chorava, então. Muito, Dani, muito, muito. Ah, então que você fazia bullying com as crianças que choravam, Mas eu Enquanto não fiz dói no bullying cu mesmo. dele, tá tudo bem. né? Olha lá. Eu sempre fui a criança que sentou no meio, e eu acho que eu sempre fui meio não, esquisita, confusa. A primeira lembrança que eu tenho de escola. Eu tenho lembrança de pré-escola também. Vocês perceberam que eu tenho lembranças muito antigas, né? Eu lembro de ir na pré-escola brincando, em Halloween, essas coisas. Mas a primeira lembrança de escola mesmo foi quando eu entrei no no pré 2. E eu lembro de ter entrado assim. E daí uma menina, eu lembro até hoje o nome dela, inclusive, que eu estudei com ela no pré, eu não sabia o que fazer, eu cheguei e estava perdida na sala de aula. E ela falava, cadê seu estojo? E daí eu abri o estojo e dentro do estojo tinha uma escova e uma pasta de dente. E eu não sabia o que fazer com aquela informação. Tipo, ai meu Deus, cadê as coisas aqui, sabe? Eu lembro muito daqueles estojinhos de madeira, vocês lembram que era um estojinho que você tirava assim a tampinha? Sim. E daí tinha um Uhum. espaço para borracha, espaço para o apontador, os lapisinhos. Ai, gente, era muito lindo, muito fofo, né? Mas eu sempre odiei a escola, desde esse dia da pasta de dente até o terceiro colegial. Eu também tenho Sério? uma história com pasta de dente na primeira série. Que a gente tinha uma hora do recreio, que era num pátio assim, no andar de baixo da escola. Nessa época, até a primeira série da escola particular, escolinha particular. A gente ia lá no pátio, comia,
Aí depois tinha que subir para a sala. Aí entrava todo mundo na sala e a professora dava, era tia na época, né? A tia dava o tempo de cada um ir lá numa pia que tinha do lado de fora da sala para escovar os dentes e voltar para a sala de aula depois. Aí eu fiquei fazendo hora lá fora. Não queria voltar para a sala. Aí eu demorei para voltar e quando eu voltei ela brigou comigo. Aí eu olhei para os meus amiguinhos do lado assim e fiz aquele sinal de maluca assim, girando o dedo assim perto do ouvido, sabe? Ah, ela tá Uhum. doida. Aí ela viu, ela brigou comigo. Eu falei, não, eu não fiz isso. Eu tava rosqueando a tampinha da pasta de dente. Aí ela mandou um bilhete pra minha mãe. Lembrei de uma história parecida minha com o Dan, em relação à história do Dan, né? Que eu era no pré também, e eu fiz alguma coisa de errado, e da professora falou assim que eu ia passar o recreio na sala de aula, enquanto todas as outras crianças estavam brincando. Tá, quando ela saiu, deu um tempinho, o que eu fiz? Eu saí, brinquei com todo mundo, e quando tava na hora de acabar o recreio, eu voltei e fiz aquela cara de coitada, né, na sala de aula. E daí a professora chegou, acho que ela tinha esquecido, e ela, sei lá, talvez ela fosse me deixar por menos tempo, não sei, e ela ficou com muita dó de mim. E ela ainda tinha um tempinho de recreio, ela, pode ir lá, pode sair. Não sabia ela, né, que eu curti muito. Inclusive, a minha primeira professora do pré foi minha primeira crush. Eu tive muita crush nela. Eu olhava pra ela, eu achava ela linda e maravilhosa, e ela era perfeita. E até pouco tempo atrás eu tinha ela no Facebook, quando eu tinha no Facebook. Ela era linda. E eu tenho memórias muito afetivas, assim, da infância, no sentido assim, memória olfativa, sabe? Eu lembro muito do cheiro do sabonete do banheiro, que era muito gostoso. Eu lembro do cheiro do. A gente usava aquelas lunchbox, como é que é o nome aquelas lancheirinhas, né? Que era de plástico e abria. Acho que as crianças nem sabem o que é isso hoje, né? Acho que é outra coisa. Não. E tinha garrafinha térmica que deixava tudo com o mesmo cheiro, tudo com o mesmo gosto. Qualquer suco que você levasse, qualquer leite que você levasse, ia sempre ficar com o mesmo gosto. Porque Sabor aquilo lancheira. acumulava gostos e daí tudo ficava tudo com gosto só. Mas eu lembro muito do cheiro, do suquinho da lancheira térmica. Eu lembro dos cheiros das coisas. É muito engraçado. Você falou de cheiro e cheiro e EMEI, né? Eu não sei como foi essa dinâmica, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Eu estudava de manhã, e aí de manhã a gente tomava um lanche tipo bolacha, leite, alguma coisa assim, né? Em escola pública também. Sempre estudei em escola pública. E, e eu sei que quando a gente estava indo embora, tinha um cheiro de comida. E era um cheiro muito bom. E eu sei que, assim, os pais achavam bom, as crianças achavam bom, tipo, era um cheiro muito bom. E aí eu não sei, por que cargas d'água? Tipo, não sei se as mães falaram em reunião, mas eu fico imaginando, tem que ser todas as mães. Eu sei que um dia eles trocaram a turma da manhã e à tarde para poder comer a comida que era servida. Gente, assim, é um surto coletivo, mas isso aconteceu. E acho que a turma da tarde, então, deve ter sido remanejada para amanhã. Mas pensa, tipo, talvez totalmente fora de lógica, de logística, assim. Mas aconteceu. Para a gente Caramba. poder comer a comida que a gente sentiu o cheiro, assim. Isso é muito doido, né? Mas eu vivenciei isso. A comida da escola era muito boa. Eu gostava. Então, eu estudei em escola particular até a oitava série, né? Na época não tinha o nono ano, era só até a oitava, e daí chegava o colegial. É, Então era muito diferente, assim, tipo, se não tivesse dinheiro, você passava fome. Mas eu lembro que quando eu cheguei no ensino médio, eu achava muito esquisito aquele negócio de comer comida logo cedo. Porque, tipo assim, o intervalo era, sei lá, 9h40 da manhã e o pessoal comia macarrão, arroz, feijão e tal. Uhum. Eu achava esquisito, assim, porque eu vinha de uma outra realidade, né? Tipo, de uma outra escola. E daí, quando. E passei 2 anos julgando. Quando chegou no terceiro ano, eu me rendi e eu perdi muito tempo da minha vida não comendo, porque a comida da escola era maravilhosa. E é muito bom comer arroz, feijão e carninha desfiada, ou macarrãozinho logo cedo. É uma delícia. Até a sopinha de lentilha eu gostava, né, na escola. E onde eu estudei até a quarta série, era uma escola estadual também. Aquela que eu cantava Hino Nacional e Pai Nosso todo dia de manhã. Aí tinha uma família, que eu acho que era a família da pessoa que estava no nome da escola, né? Que aqui em São Paulo, algumas escolas é nome de pessoas, né? Lá era o Uhum. doutor Alberto, alguma coisa.
acho que era o médico, sei lá. Aí, tipo, no Dia das Crianças, essa família patrocinava cachorro-quente para todas as crianças. Então, o lanche era cachorro-quente. Na semana do Dia das Crianças, né? Um dia era cachorro-quente, outro dia tinha pipoca, tinha sorvete. No Natal, mais pro final do ano, eles davam um panetone para cada família lá das crianças. E tinha também, nas festas juninas, eles davam coisa de festa junina também. Era mais Caramba. legal. Você não falou em que lugar da sala você sentava, Danilo? Eu também não falei, mas... Ah, na infância, assim, até ali a quarta série, eu sentava no meio. Aí, da quinta série pra frente, eu sentava no meio mais pro fundo. Aí ali no começo do ensino médio, eu sentava lá no fundão, e depois fui indo pra frente até sentar na frente, no meio mais pra frente. Mas eu nunca sentei na frente. Não gostava de sentar na frente. Porque não dava pra Eu, conversar, porque a professora ficava muito em cima. eu sempre fui... Eu sempre gostei de escola, né? A Dani falou que não gostou de escola da história da pasta de dente, mas eu sempre gostei de escola. E eu sempre fui muito falador, assim. Então, nem sempre as crianças queriam papo. Eu era o que sentava na frente, na mesa da professora, ainda tempos remotos de primeira, quarta série, já desenhava e gostava de desenhar, né? E desenhava bem para a idade. Eu ajudava a professora a passar os desenhos para o carbono para rodar no mimeógrafo. E aí, Mimeógrafo. Alguém sabe o que é mimeógrafo. isso hoje? É um parente antigo da Xerox com álcool, com cheiro muito bom. Com um cheiro É, muito forte. Ficava chegando as folhas antes de fazer a atividade. Até sair o cheiro. e é o começo de um vício de muita gente. E depois fui crescendo, eu fui indo um pouco para trás, tipo, pro meio, mas também existia uma coisa que a gente não estudou junto, mas no colégio que eu e a Dani estudamos, tinha uma coisa de mapa de sala, né? Então os professores, você tinha que sentar naquela cadeira específica, assim. E aí eu contaminava qualquer lugar que me colocasse, porque eu começava a conversar com as pessoas em volta e era isso, tipo, eu não era um aluno ruim, mas eu estragava as outras pessoas. Eu, eu era uma maçã podre. E, e é isso. E aí eu caio numa outra história minha com a Dani, que que a gente sentava um do lado do outro e a gente conversava o tempo todo. Isso, acho que no primeiro colegial, né? Assim, acho que foi o nosso encontro, nosso grande encontro. E a gente tinha uma professora de química que era a responsável pela classe e que era a porta-voz com os pais, né? Que dava as reuniões e tal. Se você estudou com a gente, se você lembra, você vai lembrar das frases. O quarto conceito é meu, relembrar é viver. Você vai saber de quem que a gente está falando. Pergunta para ele, né? Quando a gente queria entender por que química era daquela forma, ela falava o nome do cara que inventou aquela questão, aquele termo, ou enfim, que descobriu aquele processo químico a ideia era perguntar para ele, pergunta para ele, tipo, é assim e é assim. A nossa saudosa Leiko, que está em algum lugar desse universo. E ela, na reunião de pais, então, disse para mim, né, perguntou quem era a mãe do Eric, perguntou quem era a mãe da Dani, e conversando com as nossas mães, disse que precisava conversar com a gente, porque a gente se gostava, a gente tinha que namorar, a gente tinha que... Acho que Porque falou que a gente estava namorando, alguma coisa assim. namorando, porque a gente não parava de falar o tempo todo na sala, A gente ficava sabe? de mão dada na sala de aula. A gente atrapalhava a classe e as aulas, né? Porque a gente estava conversando e que a gente ficava de mão dada na sala. É... Não sabia. Mal sabia. E eu acho que essa é a história mais engraçada, ou pelo menos uma história engraçada que a gente tem de tempos remotos juntos, assim. Tem uma coisa que vocês com certeza não passaram, que eu já passei na escola, que é menstruar na escola e sujar a cadeira. Cara, isso é a pior coisa que uma menina pode imaginar de acontecer na escola, e acho que já aconteceu com muitas, assim, sabe? Ah, era uma merda.
Péssimo. Eu acho que é um momento muito delicado. Eu acho que não aprendemos, né, sobre isso, né, por mais que aprendemos o que acontece, mas não é falado de uma maneira, acho que aberta, clara, e tipo, gente, é fisiologia do corpo, né? Tipo, É. não tem como fugir, escapar e Por falar em fisiologia do corpo, deixa eu contar uma coisa que eu fazia muito na escola quando era criança. Isso na escola particular ali, tipo, quando eu tinha, sei lá, tava na quinta, sexta série, eu fazia muito. Eu mostrava meu peito pra todo mundo da escola. Por quê? Porque eu, até a sexta série, até eu menstruei com 11 anos, eu era uma das meninas mais altas. Hoje em dia eu tenho 1,53, tá, galera? Assim, eu sou um pequeno pigmeu. Mas eu era mais alta, só que eu menstruei muito cedo, então eu parei de crescer. Justamente porque eu tava muito evoluída, eu menstruei muito cedo e daí parou, né? Só que assim, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, eu tinha a idade óssea, minha mãe até fez um exame em mim, eu tinha a idade óssea de uma criança, de uma menina de 14. Então eu tinha corpo de adolescente mesmo sendo criança. Então eu já tinha o peito muito grande. Eu fazia balé, eu usava aquelas roupinhas assim, bem grudadinhas, e eu sempre ficava com uma tetona, né? E daí eu ouvia muita gente falando assim, ai, ela usa enchimento. E daí eu falava, vem aqui no banheiro que eu vou te mostrar o enchimento. E daí, para provar para as pessoas que eu não usava enchimento, porque eu ouvia muito isso, muito, 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 eu mostrava minha teta para todo mundo. Para as meninas, né? ai, ó, é uma história engatando na outra. Banheiro. Eu inventei, não que inventei, mas Banheirão. inventei o banheiro, não. Eu levei para a escola a história da loira do banheiro. Não tinha na escola? Então, assim, teve por minha causa, pelo menos no Amélia, onde eu estudei da primeira à quarta série, é, fui eu que levei essa história para dentro da escola. E aí todos os banheiros estavam infestados de loiras do banheiro. E o banheiro, as crianças não entravam, foi um terror. Só que o Infestado como se banheiro, fosse uma barata. não, é porque assim, as crianças entravam e saíam correndo. Só que o banheiro, para mim, já sempre foi um lugar hostil. É, eu não me entendi, não que eu não me entendia, já me entendia diferente, mas não entendia o porquê e o como. É, mas eu não gostava de usar o banheiro. Eu achava que os meninos iam me olhar e tal, então era um lugar que para mim era muito complicado. Digo, porque hoje ainda é questão os banheiros unissex, né, e banheiros sem gênero e tal, porque se entrar um homem trans, e se entrar uma mulher trans, gente, o contrário é muito mais pesado do que isso. Até porque, tipo, né, as cabines são separadas. No banheiro masculino ainda tem os mictórios, que são uma parte um pouco mais aberta, mas os banheiros femininos, por exemplo, são todos separados. Não existe um risco. O risco é muito maior se a gente trabalhar ao contrário. Não sei porque eu sempre tive essa neura, assim. Então, eu não usava o banheiro. E aí eu criei esse caos todo e eu não fui prejudicado. Porque eu já não usava mesmo, mas as crianças penaram para voltar a usar o banheiro. Foi, Ou foi seja, um ele causou caos, tudo isso para poder usar o banheiro sozinho. praticamente. Eu também não gostava de usar a bega da escola. Até a quarta série, eu usava de boa. Quando eu mudei de escola, que na quinta série tinha que ir para outra escola, né? Da quinta série ao terceiro ano do ensino médio que eu fiquei nessa escola, se eu fui 5 vezes naquele banheiro, acho que foi muito. Que a gente podia ir no banheiro na hora do intervalo, né? Se fosse fora do Uhum. intervalo, você tinha que pedir permissão do professor e eu tinha vergonha de pedir, então eu segurava até chegar em casa. E às vezes que eu usei foi pedindo, ou na hora da saída, depois foi todo mundo embora e não tinha mais ninguém. Eu achava o banheiro da escola uma coisa muito intimidadora. Eu lembro que no intervalo ficava cheio de menino lá dentro, fazendo zoeira e gritando. Tacavam aquelas bombinhas de festa junina na privada, estourava, saía água para todo lado. E eu tinha medo de entrar porque eu me sentia intimidado. Eu sei, eu achava que os meninos mais velhos iam ficar me zoando. Eu não sei o que passava na minha cabeça na época, mas eu não gostava. Eu tinha medo dos meninos que ficavam no banheiro. Pra mim tinha as crianças normais e os meninos que ficavam no banheiro. Então também tinha essa coisa assim, eu não usava de jeito Mas nenhum. você,
você liga isso a se entender diferente ou não? Não sei. Não sei dizer. Tá. Talvez sim. Mas era uma coisa muito intimidadora. Até que depois de que eu saí da escola e tal, adolescentes, assim, desses escandalosos na rua que ficam zoando tudo e fazendo bagunça, sempre foi meio intimidador para mim, assim, até quando eu já era adulto. Hoje em dia, mais não, mas eu sempre me sentia desconfortável com essas pessoas, tinha medo, assim, de, vão me zoar, fazer alguma coisa. Talvez tenha a ver com a sexualidade. Não me Uhum. sentir pertencente, né? Esses meninos, não ser Sim, igual a sim. eles e tal. Eu nunca mais tinha parado pra pensar nisso. É muito louco esse negócio. Você ter medo de usar o banheiro por causa dos meninos que estão lá dentro. Uhum. É que eu acho que, assim, quando a gente é criança, a gente não consegue entender, né? Mas Uhum, eu acho que, como não é uma escolha, é uma coisa que a gente já nasce diferente, eu acho que a gente se sente diferente. Ao uhum, mesmo tempo que eu lembro também, na época de quarta série, ficar, me questionar, aí eu perguntei para um amigo, uma pessoa que era muito próxima de mim, um menino, eu falei assim, você já sentiu uma coisa diferente no seu corpo quando você vê alguém que você gosta? E aí ele falou: "Sim". E aí a gente, né, tipo, os 2 ali ainda no meio da vergonha e tal, mas a gente entrou numa questão de ereção. E aí a gente falou assim: "Mas a gente aprendeu que a menina não tem o mesmo que a gente. O que que será que acontece com elas?". E a vergonha de perguntar para as meninas, ou para uma menina, né, o que acontecia com as meninas. E aí a gente foi tentar, né, fazer a pesquisa, e a gente fazia essas pesquisas na hora do intervalo. Então perguntar para a menina o que acontecia quando ela via, aí eu lembro dele perguntar assim: "O que acontece quando você vê um homem sem camiseta na televisão?". E aí a menina falou assim: "Nada, não acontece nada". E a gente ficou: "Ué, mas será que não acontece com elas? Não acontece nada". Eu acho que elas não sabem do que a gente está falando. E a gente ficou com essa questão, assim. Eu acho muito engraçado, tipo, que essa dúvida tenha nascido lá atrás, assim, e do jeito, que eu e esse meu amigo na época, fomos atrás da resposta, foi uma odisseia, assim. Dani, o que você sentiu quando viu o Pescador Parrudo na TV? Nada. Porque quando eu era mais nova, eu era muito mais interessada em corpos femininos do que masculinos. Era a Daniela Eu brinco que eu virei mais hétera depois de velha, assim, depois de uns belos 24, 25 anos. Antes disso, eu só tinha interesse no corpo de rapazes que eu estava apaixonada, ou que eu tinha crush. Se passasse um cara na rua, assim, caguei. Mas as meninas que passavam, né? Então, assim, o Pescador Parrudo não me interessou. Mas eu vou falar para vocês que o decote da Daniele Vinitz fazia todo comercial pro banheiro. Talvez tenha sido na época dessa novela que eu aprendi o que era siririca, inclusive. Danilo, você também parava na seção de cuecas e nas páginas da Avon que vendiam cuecas para poder ver ali um soft porn? Sim, eu tinha que olhar bem a cueca, né? Ver se a costura era boa antes de pedir na revista, né? Dani, Não, eu tô falando do Dani. nessas revistas eu gostava de pegar a caneta e ficar desenhando bigode nas pessoas, pintando dente. Era uma coisa mais lúdica mesmo. Tem uma história. Eu contei em off-lore, mas eu vou contar pra vocês, que é, tipo, quando devia ter uns 7 anos, mais ou menos, e eu descobri, em algum momento, fuçando, tipo assim, na casa da minha avó tinha a privada e o bidê, né? Daí o bidê ficava cheio de revista, assim. E daí eu descobri ali, um dia fuçando, que tinha várias revistas de mulher pelada. E aquilo me animou muito, com 7 anos de idade, eu já sentia coisinhas no corpo. E eu lembro que eu chamei uma amiga, porque eu tava muito empolgada para mostrar para ela aquela descoberta que eu tinha feito, né? Ela era uma vizinha, meu conhecida até hoje. Eu chamei ela para ver, e ela, acho que ela devia ser uns 2 anos mais nova que eu, assim. Acho que se eu tinha uns 7, ela devia ter uns 5. Eu chamei ela para ver, mostrei, e ela fez uma cara de nojo e falou assim: eu não gosto disso, eu não sou sapatão. E daí eu lembro que eu pensei assim: mas eu também não sou. Não que eu soubesse direito o que era, né? Mas hoje em dia, refletindo sobre isso,
eu lembro que, tipo assim, eu fico pensando, na verdade, né? Ela já sabia o que era, e ela já conhecia a gíria, e ela já conhecia a gíria de forma pejorativa, né? Tipo, as coisas que ela ouvia, sei lá, né? E eu não via maldade naquilo, muito pelo contrário, eu tava muito animado. Daí eu sei que eu nunca mais chamei ela pra ver, mas eu continuei vendo, até que de repente sumiram todas, e aquilo foi muito triste pra mim. Quando você falou dela já sabia, né? É, antigamente existia um programa na TV, na Globo, que chamava Você Decide, em que uma história era contada e que ela ia até certo ponto e na época ainda por meio de ligação, as pessoas decidiam qual final daria aquela história. E uma vez, no Você Decide, apareceu uma história que era duas irmãs, né, acho que, vamos dizer assim, acho que a grande história é essa. Tem duas irmãs e uma delas é casada e a outra irmã precisa, por algum motivo, morar junto com esse casal. Uma irmã mais nova, enfim. E aí ela se insinuava pro marido pro cunhado, né? E, e aí no final da história era se ele tinha que ficar com a esposa ou com a cunhada, né? Tinha alguma questão que ele estava brigando muito com a esposa e que a cunhada, sei lá, gostava dele, adulava ele, alguma coisa assim. Eu sei que eu assisti isso e não era um programa para criança, mas eu assisti. E depois eu brincava com uma amiga de bonecas Barbie e Ken dessa história. A gente reproduzia essa história todo dia. E a gente fazia o nosso Você Decide com essa história. Eu digo assim, era uma coisa que não era pra gente ter acesso, né? Tipo, essa história, uma história de traição, uma história de, né, tipo, a gente colocava os dois pra dormir junto. Não tinha uma conotação muito sexual, mas ao mesmo tempo era um tema super pesado, assim, super complexo ali. A gente colocava pra dormir junto aí. Ah, ela tá chegando do trabalho. A esposa, né, mesmo, tá chegando do trabalho. Então, eles têm que levantar correndo. Aí, tipo, levanta os dois bonequinhos da cama. Umas coisas nesse nível, assim. Crianças sendo expostas a questões. Você falou do Você Decide, me lembrou uma história com Você Decide também. Eu lembro um dia que eu estava. Não sei porque eu estava dormindo no quarto dos meus pais essa noite, e eles estavam na sala assistindo alguma coisa. Aí no quarto deles tinha televisão. Aí eu não tinha dormido, eu fiquei assistindo, tava passando Você Decide. Eu não lembro qual é a história, mas eu sei que tinha lá a Vera Fischer. Em um momento a Vera Fischer tava lá transando com alguém, ela tava pelada e mostrou peitinho no Você Decide. Aí eu sei que na hora que eu vi, eu gritei, credo! Minha mãe entrou correndo no quarto, brigou comigo que eu tava assistindo, que era pra ter dormido. Eu sei que eu fiquei horrorizado de ver mulher pelada na televisão. Falei, credo, que horror! A menina era viada desde cedo mesmo, gente, não dá pra dizer. Nossa, várias coisas que tá vindo na cabeça com essa conversa. Ué, pode contar. A ideia é essa, é a terapia em grupo aqui para todo o Brasil. O que mais que tem na sua listinha? Não, então, a minha listinha, ela vai para um caminho meio que fim, assim, eu tenho mais duas perguntas, e elas meio, essas são terapia mesmo, mas, Ah, antes de tipo, você fazer sua pergunta, eu contei um caso de criança bi, o Dan contou claramente um caso de criança viada, e você? Você tem algum caso que explicitamente mostra que você era viada desde cedo? eu dançava muito. Eu era uma criança, tipo, dançarina, assim, eu era o jacarezinho, praticamente. Jacarezinho. É que o jacarezinho ainda é mais novo que eu, né? Mas, É. assim, o El Chan, pra mim, foi um acontecimento, assim. Eu dançava muito, eu, tipo, é, né, de imitar os passos e tal. Não de imitar, enfim, mas, tipo, Boquinha da Garrafa, todo mundo dançava, isso era, tipo, meio que unissex, mas ao mesmo tempo, né? É, mas eu era uma criança rebolona, eu dançava e brincava de Barbie e sempre tive muito mais amigas do que amigos. Ah, tem uma outra questão na escola também que claramente mostra que eu era diferente, que era
o futebol, né? Tipo, as aulas de educação física, tipo, eu não gostava de nenhuma atividade com bola, assim, ainda nesse colégio que a gente estudou junto, mas no período, apesar que ainda no médio também aconteceu, mas a gente tinha as aulas teóricas e práticas de educação física. Eu amava isso porque não era uma tortura o ano inteiro, só algumas semanas. Porque a gente tinha aula teórica, então a gente tinha aula na sala, a gente escrevia sobre as regras do jogo, enfim. E eu ia bem nisso. O meu problema era a atividade física e atividade em grupo, e aí era com os meninos, e aí eu não era bom. Aí, ao mesmo tempo, não me chamavam para jogar, porque eu não era bom, e aí eu não melhorava, tipo, não tinha prática. Em um dos anos, eu acho que lá pela sexta, sétima série, tinha um menino especial na nossa turma, com deficiência intelectual, assim. Chamavam ele primeiro do que eu para jogar, juro, nesse nível. E não que, tipo, ele pode ser bom em futebol, é lógico, mas assim, eu era sempre o último. Eu não era escolhido, eu era a sobra. Enfim, existe. Eu lembro que quando eu entrei na escola que a gente estudou junto, eu era uma menina nova, ninguém sabia, né? Então eu lembro que eu era chamada, assim, não no começo, não era uma das primeiras, mas eu estava ali no meio, né? Eu lembro que eu não ficava por último. Até que as pessoas começaram a perceber que eu fugia da bola. Daí eu também comecei a ficar sempre para uma das últimas, assim, ou a última ou a penúltima. Era muito difícil eu ficar em outra posição. Eu era da turma das meninas que sempre falava, se aproveitava quando o professor de educação física era homem, porque embora eles estudem fisiologia na faculdade, eles não manjam nada de corpo feminino. Então, toda semana eu falava que eu estava menstruada e ele acreditava e deixava ficar no banco. Quando era professora mulher, elas sabiam que não dava, né? Daí eu tinha que fingir que jogava um pouquinho. Mas eu era da menina que fingia que estava menstruada, porque eu sempre odiei esporte. Sempre odiei. Aí, só para eu ter mais um ponto no meu atestado, o único esporte que eu ia bem era vôlei. E, né, bem viado mesmo. Eu mandava muito bem no sax, mas ao mesmo tempo era assim, não elogia os sax do Eric, porque eu sacava uma vez e aí ninguém falava nada. Aí eu fazia ponto, era maravilhoso. Eu era um pontuador. Maravilhoso, ó. Aí quando eu sacava de novo e fazia outro ponto, e aí todo mundo, agora sim! Aí o terceiro saque foi pro lixo, assim, porque aí existia uma pressão, existia uma Sim. questão, e aí não ia. Era o saque que batia na rede, era o saque que caía dentro da nossa quadra e fazia ponto pro outro time, era uma merda. É nesse nível. Eu podia pegar tudo que o Lar falou agora, tudo, menos a questão do... Saque maravilhoso. Não, do menino com Tô brincando. deficiência, porque não tinha na minha turma, mas todo o resto eu podia falar que foi igualzinho, igualzinho, idêntico, sem tirar nem pôr. É a mesma coisa. Eu dançava, inclusive a minha fixação com ragatanga vem desde daquela época. Eu dançava na escola, era funk lá do Serol na Mão, lá, Bonde do Tigrão, Dança da Motinha, lá do Onda Onda Olha a Onda. Então era dos meninos que dançavam axé com as meninas lá. Tinha a questão também da educação física, eu não jogava nada, eu só jogava na quadra quando era. Porque a quadra era dos meninos, né? Era futebol. Então só jogava na quadra quando era queimada, que aí eu brincava também. Ou então eu ficava do lado de fora da quadra brincando de rodinha de vôlei com as meninas, ou então sentado conversando, jogando alguma coisa. Eu joguei futebol acho que umas 2 vezes, mas eu era horrível, eu acho que era igual a Dani de fugir da bola, eles não me chamaram mais. Também fingia que estava menstruada. Esse aí não colava. E foi isso, eu acho que a criança gay dos anos 90, na escola, era assim, né? Era ficar É com um as meninas, fugir estereótipo, de né, tudo que era mundial. feito pelos meninos, do banheiro, do fugir do jogo de futebol, fugir das conversas só entre eles, de ficar chutando latinha na hora do recreio. Era sempre com as meninas, conversando Eu gostei sobre da coisas referência da meninas. parte de música. Acho que toda escola teve essa fase, né? Assim, na nossa época, né? Em meus 7, 8 anos, eu ficava tarde para fazer balé na escola, e eu vestidinha, assim, de roupinha de balé,
tinha uma rodinha, assim, de pessoas até mais velhas, assim, tipo, alunos um pouquinho mais velhos, e a gente dançando terra samba. Sim. Terra samba era maravilhoso. O axé foi um delírio coletivo, né? Na nossa, na É o nossa... Tchan na selva, é o Tchan na Havaí. Era maravilhoso. A primeira vez que eu vi isso foi um menino, também na sala, que não sei o que, não sei o que aconteceu. Ele foi lá pra frente e começou a dançar. A primeira música da Tchan que estourou assim, nacional, eu não lembro nem qual que música que é, mas aquela. Eu não vou lembrar agora, mas a primeira música que estourou, e ele dançou e ele rebolou assim, sabe, até o chão, assim, até o chão, né? Mas fez aquela reboladinha clássica do Tchan, né? E eu nunca tinha visto aquilo na vida, nunca tinha ouvido nada daquilo, né? Meu pai só ouvia rock em casa e tal. Eu falei, gente, o que é isso? Daí, toda semana eu estava lá também. É... Sabe uma coisa interessante que aconteceu na minha infância? Por algum motivo, eu não sei qual, as meninas sempre corriam atrás dos meninos para bater neles. Isso, eu não tô falando com uns 8 anos, tipo, já com, sei lá, uns 10, 11 anos, assim, né? E eu lembro que, às vezes, eram meninos que eu nem conhecia direito, e quando eu chegava perto deles, eu nem tinha coragem de fazer nada. Mas, assim, aquele negócio de ficar correndo atrás da pessoa, correndo, correndo, e daí eu lembro que eu virei, era eu e umas amigas, assim, eu virei pra elas e falei assim, a gente tem que oficializar isso, a gente vai fazer oficialmente o Clube da Porrada. Esse era o nome que eu dei. E eu falei assim, a gente vai cadastrar as meninas que batem, a gente vai cadastrar os meninos que apanham. Eu Meu queria que fosse Deus. carteirinha. Meu Deus. Não tem meu signo. O Clube da Luta começou com a Dani. Clube da Porrada. Não, tá, mas... Mas não faz igual. Gente, que engraçado. Não, mas resumindo minha vida na escola, eu era um aluno, só tirava nota boa, os professores elogiavam. Eu tinha ali, em cada época de escola assim, meu grupinho assim que conversava não passava de eu e mais 3 meninas, no máximo mais um menino, e eu odiava ir pra escola. Sempre odiei, desde o começo até o último dia de escola eu odiava. Só comecei a gostar de ir quando eu comecei a fazer faculdade. Até lá eu odiava, era horrível. Era uma tortura acordar pra ir pra escola. Por quê? Não Ai, sei, eu odiava. então, eu gostava de ir pra escola, mas para mim era esse ambiente meio hostil, ao mesmo tempo que eu tenho umas ambiguidades geminianas muito, muito pesadas, que era, logo adolescente, por volta de 11, 12 anos, eu comecei a frequentar a igreja com uma assiduidade e participar dos grupos e tudo mais, e a gente foi levado a escutar coisas, né, pregações de não ficar. Ficar é errado, né? Então, um tá usando o outro, não é de Deus. Mas, e aí eu usava isso a meu favor, porque, na verdade, eu não queria ficar com ninguém. Ou quem eu queria ficar, não podia ficar. Não que eu tivesse algum crush em alguém da escola, mas, assim, eu usei isso a meu favor por muito tempo. Porque senão, de Mas, repente, iam fazer uma pressão pra você ficar com alguma menina que, né, sim. você não queria e tal. E aí, mas, ao mesmo tempo, eu era o cupido. Porque se eu soubesse que alguém queria ficar com alguém, eu ia fazer isso acontecer. E a gente fazia isso acontecer porque as pessoas estavam crescendo e os hormônios estavam ali e todo mundo queria se pegar. E eu defendia a ideia de ficar errado, mas eu queria que todo mundo ficasse. E fazia todo mundo ficar. É esse meu ponto. Não, eu na época da escola eu pegava as meninas. Eu fiquei com 2 ou 3 meninas na escola. E eu gostava delas, assim, eu falava que eu tava apaixonado e tal. Mas você Mas, falava ou você tava? não, eu acreditava que eu tava. Não sei se eu tava mesmo, mas eu gostava ai, nossa. Eu sei que negócio é criança, mas foi no ensino médio. Uma vergonha que eu passei. Eu não sei, não sei nem se eu queria falar, porque é muito vergonhoso. É, tinha uma amiga minha que a gente fazia tudo juntos, eu acho que era tipo a Dani e o Lor, e eu resolvi que eu tava gostando dela. Aí teve um dia que a gente ficou, a gente se beijou. Aí uns dias depois, que a gente tava ficando, eu fui no shopping, comprei 2 alianças. Casa das Alianças. Dei uma aliança pra ela, que era a nossa aliança de namoro. Ela falou, mas a gente tá namorando. Ela me deu a aliança e fui embora triste, chorando. Aí cheguei em Caramba. casa, fui ver os pornô que eu gostava de ver, os pornô gay, e fiquei lá chorando, vendo os pornô gay.
Mas você era foi assim. muito emocionado, né? Assim. Sim, claro, eu era totalmente idiota. É, Aí eu era assim, eu ficava com as meninas na escola, chegava em casa, era assistindo pornô gay. De manhã era peitinho, de noite era pintinho. De noite não, de tarde. Adorei essa definição. É, mais algum ponto? Porque eu acho que eu já vou para as minhas perguntas mais finais aí. Pode ir. Eu queria saber como você, criança, se imaginava adulto. Quais eram os seus sonhos? Quais eram as metas que você projetava para você quando criança? Eu queria ser policial, quando eu era É, bem novinha. Daí depois eu decidi que eu ia ser cantora e atriz. Eu ia pro Rio de Janeiro. e E meus encontrar o parentes Júnior. riam de mim e falavam, para com isso, menina. E foi É na, isso. é na época que você queria encontrar o Júnior. Também. Sem querer querendo, sim, contar com Ah, ele no Projac, no assim, ó. Projac, uma coisa bem casual. Mas Mas eu queria fazer teatro no Rio, sabe? Aquelas... uhum, bem Arcos da Lapa e tal. E o que eu ia falar? Mas e assim, ia morar sozinha, essas coisas, sabe? Bem clichês. Eu acho que todo mundo passa por isso, mas Eu pensava que eu ia arrumar um trabalho e que eu ia ser independente muito rápido, ia juntar uma grana, ia morar sozinho, eu dividir apartamento com a amiga, eu ia trabalhar de dia, fazer academia à noite e que ia ser um sucesso. Ia sair de casa, tipo, com quase 30 anos e porque meu marido ganhava bem na época, não fosse por isso, eu nem tinha saído de casa. Então, assim, não foi como eu achei que seria. Mas você pensava essas coisas quando era criança? De trabalhar, fazer academia? Pensava, Ou era adolescente já? pré, Hum. pré-adolescente. Não, eu não pensava em nada disso quando era criança. Eu não me lembro, pelo menos. Eu sei que ali quando tinha uns 9 anos, eu queria ser cantor de sertanejo, porque minha mãe e meu pai gostavam de sertanejo, então eu queria ser cantor sertanejo. Aí um pouquinho mais velho, eu falava pro meu pai que ia ser jogador de futebol porque ele gostava de futebol. Então eu ia escolhendo coisas que ia agradar meus pais, assim, porque eu achava que eles gostavam. Mas eu não pensava, tipo, como eu vou morar, o que que eu vou fazer da vida. Não, eu só achava que ia ser grande. ah, é, Chaves. Eu também achei que Então, eu ia ser grande e também não deu certo. não, eu sonhava que quando eu tivesse 18 anos eu ia ter meu apartamento e que eu ia dirigir, que a vida estava toda feita. Por muito tempo eu pensei em psicologia, quis muito estudar psicologia porque eu queria entender a mente humana, é, mas acho que a arte falou mais alto. E eu acho que é meio que isso, assim, mas isso já com, enfim, ali, né, 14, 15 anos, achando que com 18 tudo ia estar resolvido, assim, sabe? Tipo, Lembrei. Quando eu era um pouquinho mais velha do que isso, eu achei que eu, tipo, com 15 anos, vai, já é adolescente, muito bem. Eu achei que com 20 e pouquinhos eu já ia estar casada com um filho. Porque eu namorava um menino da igreja, né? Então tem essas ideias, né? Tipo, você casa cedo pra poder transar e tal. E é isso, gente. Não foi. E não seria mesmo. e aí eu tenho mais uma pergunta que é: o que o seu eu criança devia saber do seu eu adulto de hoje? Então, uma dica para o seu passado aí. O que que você queria ter escutado, assim? Eu queria ter recebido dicas de autoestima e amor próprio desde muito cedo. Porque ouvir essas coisas faz muita diferença para passar por uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência, um começo de vida adulta. E assim, eu sempre tive a autoestima muito destruída desde sempre, sabe? Então, eu acho que isso faria diferença para mim. Eu acho que é nessa pegada mesmo. Tipo, na verdade, quando tinha ali meus 14 anos, eu imaginava, assim, se tivesse máquina do tempo pra eu voltar pra falar com o Danilo pequeno, sabe? Uhum. Mas não era nada muito elaborado, porque 14 anos não me entendia também. Mas era pra falar, tipo, menino, não adianta você ficar pensando nisso, sofrendo com isso aí, porque isso aí não é nada perto do que você vai viver ainda.
tem muita É bosta uma ainda pra acontecer mensagem com muito, você. Mas era o que eu positiva, pensava, né? era o que eu pensava em fazer. Hoje eu trabalharia com essa coisa de fortalecer a autoestima e de... Mas nessa pegada, tipo, de mostrar que aquele problema que parece enorme não é tão grande assim, que não tem por que ser uma coisa que te paralisa e tal. E é porque na época não cabia, mas se eu fosse uma criança, um adolescente hoje em dia, eu acho que teria sido um pouco mais saudável, assim, na questão de se expressar e de... Porque apesar de a gente ainda viver numa sociedade muito homofóbica, preconceituosa, eu acho que muitos caminhos foram abertos nesse sentido. Então, eu acho que eu seria um pouco mais aberto para essas coisas. Viveria coisas que todo adolescente normal aí, hétero no caso, vive, né? Que a criança gay, o adolescente gay, acho que até hoje, fica meio que desfalcado na linha do tempo da adolescência, aquelas coisas clichês que todo adolescente vive e acaba ficando para a fase adulta. E acho que é isso. Eu acho que a minha dica pro meu eu do passado é be bold, sabe? Tipo, seja mais e seja, porque querendo ou não, a gente cai naquela que sendo perfeito você já vai ser julgado, sabe? Então, É. aproveite e seja você, assim. Eu acho que eu perdi esse timing, assim. Ao mesmo tempo que agora adulto, eu descobri que duas meninas que estudaram comigo tinham crush em mim, assim. E talvez não fosse a minha uma experiência que fosse hoje valer de alguma coisa ou não, mas assim, deixei de viver essa experiência, sabe? Por sempre me achar por baixa autoestima, né? Então me achar não pertencente, não me achar interessante o suficiente, e tudo mais. E não, tipo, tinham duas meninas que hoje, tipo, depois de descobrir, né, minha sexualidade, tipo, ai, mas eu tinha crush em você e não sei o que, e, tipo, oi, Eu sabe? conheço, Tipo, depois você me conta. ah, conto sim. Mas enfim. E aí é loucura, assim, tipo, acho que ser mais, sabe? Ser mais eu, assim. Talvez eu fosse ainda mais eu hoje, né? Tipo, mais resolvido, assim. E hoje em dia eu descobri que pelo menos mais 3 pessoas da minha turma também eram LGBT. E imagina se aquela época fosse uma coisa mais aberta, poderia ser diferente, né? Tipo, ali a gente conversando sobre isso, trocando experiência sobre isso, não deixando para aprender sozinho sobre essas coisas na internet e tal. Acho que não teria muita coisa para fazer naquela época, porque a época não permitia, mas, enfim, Eu, eu, isso é uma coisa muito triste para mim. eu, sim. Dan, eu fico só pensando numa coisa, mas é de pensar mesmo e não é uma resposta e nem uma crítica ao que você está dizendo. Mas eu acho que a adolescência, e né, a gente subiu aí um pouco a grade do tema do episódio, mas a adolescência é um momento tão conturbado que acredito que até o adolescente gay de hoje, com toda a abertura que já tem, passe por situações que são inerentes à adolescência, entende? Uhum. Sim, mas tem um agravante aí, né? Tanto que tem um conceito de adolescência tardia para pessoas LGBT, que Sim, depois de sim, sim. adulto que elas vão viver aquelas coisas que deviam ter vivido na adolescência. Uhum, E, então, tipo, a adolescência é, sim, um momento conturbado, é cheio de dúvidas, de transformações, as crianças ficam desnorteadas, é muita informação, é muita mudança, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem um agravante aí, quando é uma pessoa LGBT, ou quando é uma pessoa com deficiência, ou quando uhum, uma criança, um adolescente negro. Então, tem toda essa carga que vem junto com a identidade de gênero e todas essas questões sociais envolvidas. Mas, sim, não tô tirando de que a adolescência para todo mundo é difícil, mas especialmente para essas pessoas assim é mais difícil. E sim, eu acho sim. que continua difícil, mas, por exemplo, a nossa geração, o acesso à internet foi um pouco mais tarde também. Então, Uhum. hoje, mesmo o adolescente não podendo ter isso na escola e tal, essa abertura,
tem as comunidades na internet que é mais fácil de você trocar, de você perceber, se sentir pertencente, saber que você não é único, entender melhor as coisas que acontecem. Então, eu acho que, apesar de tudo como eu falei, a gente vive uma cidade ainda que é muito preconceituosa e tal, tem suas zonas de segurança, assim, que você consegue interagir, entender e formar a sua personalidade, seu caráter dentro daquilo que é o que você sente, né? Não que as pessoas esperam tanto assim de você. Uhum. E eu imagino, sabe o que é doido também? Que assim, óbvio que sempre tiveram pessoas que claramente perceberam que não estavam dentro daquela caixinha heteronormativa, binária, né? De ser ou menino ou menina, e conseguiram se impor ou não, enfim, cada um vai ter a sua história. Mas eu acho que hoje em dia as crianças e adolescentes já crescem com mais informação a respeito que não é só ser homo ou hétero, né? Existem várias outras letrinhas, né? Independente de saberem da sigla em si, mas sabem que existe bissexual, sabem que existe transexuais e tal. É porque eu fico imaginando pessoas na nossa época, assim, que às vezes, sei lá, um menino mais afeminado, talvez, ele ficasse pensando, poxa, eu sou gay. Eu acho que eu sou gay, deve ser isso. E às vezes não era, sabe? Às vezes era uma mulher trans, às vezes era uma pessoa não binária, e a gente sabe que existem milhares aí de outras coisas que ele pode ser, e sabe? Que essa pessoa podia ser. E a pessoa tinha que se encaixar naquilo que tinha informação naquela época, daquilo que ela sabia, né? Como eu falei, com certeza tinha gente que ia para além disso, mas muitas pessoas acho que ficavam presas nisso, né? Nesses conceitos que existiam. Acho que hoje em dia a pessoa já talvez consiga se questionar um pouquinho mais e mais cedo também a respeito desses conceitos. Com isso, eu acho que a gente conclui aqui minimamente um raciocínio sobre essa fase da vida e vamos para o quadro mais esperado do nosso programa, do nosso podcast, que é Você Não Pode Viver Sem Saber. Hoje eu começo com o Danilo. Comigo, vocês não podem viver sem saber que nos últimos dias lançou um jogo novo para computador chamado New World, que é um jogo da Amazon Games, e eu estou completamente viciado e é isso. Tá dada a dica. É muito bom o jogo. Venham jogar. É um MMORPG, né? Massive Multiplayer Online Game. Não, Massive Multiplayer Online RPG Game, que é Role Playing Game. Nossa, gente, ficou confuso, mas é um RPG online que você cria lá seu personagem, é numa ambientação meio medieval, você mata os bichos, você faz sua armadura, você faz magia, você fica forte e ganha dinheiro, é isso. Ganha dinheiro? Do jogo, para você comprar coisas no jogo. Mas se quiser gastar dinheiro real para colocar roupinha no jogo, você também pode, mas tirar do jogo para colocar na conta do Itaú não dá, infelizmente. E a do Nubank? Bitcoin? Não deu. Ainda não. Não. Dani, você? Eu queria indicar para vocês uma série da Amazon Prime, que se chama Nove Desconhecidos. É uma série baseada num livro. E é uma série que fala sobre novos desconhecidos que vão para um spa muito chique, muito caro, que é todo guiado por uma russa good vibes na Namastê, que é a Nicole Kidman. Particularmente, eu adoro muito essa atriz. E fazendo pesquisa sobre, eu descobri que ela super entrou no personagem, assim, na vida real. Quando ela estava se preparando para o personagem, nos bastidores, ela só falava com sotaque russo, chegava em casa com o marido, só falava com sotaque russo, assim, eu acho essas histórias de bastidores muito legais. Enfim, essa mulher, né, Nicole Kidman, versão russa, ela comanda esse spa, em que ela tem câmeras, ela observa, assim, tudo que acontece, e cada pessoa ali tem as suas questões, né, tipo, tem um casal que está tentando se reconciliar, porque deu uma esfriada, tem uma escritora que está com a vida ali com as obras em baixa, tem um ex-jogador de futebol americano que se fraturou e hoje em dia é viciado em remédios, tem uma família que perdeu um filho, enfim, né? Tem várias questões ali. E coisas estranhas começam a acontecer, porque para começar aqui, a Nicole Kidman, o papel da Nicole Kidman, eu não lembro o nome dela, acho que é Masha, se não me engano, ela começa a receber ameaças e aparentemente é um desses 9 que estão lá,
um desses 9, e ela precisa descobrir quem é que está ameaçando a vida dela, porque ela já quase morreu uma vez, e por isso que ela virou essa pessoa good vibes, namastê. E, além disso, coisas estranhas começam a acontecer no tratamento desses 9 desconhecidos. Então, para quem se interessa por essa questão de pseudociências, de tratamentos que será que são seguros ou não, testados ou não pela ciência, mas que esses pseudogurus colocam, assim, fazem sobre as pessoas, é uma série que vai te interessar bastante. 9 desconhecidos na Amazon. Bom, eu sou patrocinado da Netflix, vocês já sabem disso. Então eu vou falar de uma série que eu não sei se a gente já falou sobre ela aqui nas dicas, mas eu acho totalmente necessária e, né, tem uma temporada nova aí recente, que é Sex Education. Eu acho que ela é necessária para adultos, para crianças e para todas as fases. Eu acho que eu nem sei como tá, nem lembro como tá a classificação indicativa dela, mas eu acho que ela poderia sim ser usada em sala de aula e para debates, né? Então, Sex Education para que a gente abra os olhos para esse tipo de conversa e que acho que facilitaria muito esse diálogo e como vivenciar, né, essas fases, e, enfim. É isso. Então, vindo aqui para finalizar, pedindo encarecidamente que vocês nos sigam nas redes sociais. No Instagram, somos Último Ponto Podcast. E procurem também o Último Podcast da Terra no Spotify. Segue a gente lá, né, para vocês receberem notificação quando subir um episódio novo. E também no YouTube, o Último Podcast da Terra. A gente ainda está na campanha pelos inscritos aí, para a gente ter uma URL própria, mas segue lá, curte os vídeos e é isso. Valendo, lembrando a live do Lore comendo maionese com feijão. Tem essa live aí. Por favor, nos ajudem. Espero que vocês estejam gostando, né, dos nossos programas e dos papos que a gente traz aqui. E por hoje é só. Feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças, para quem é criança ainda, para quem não é mais criança, mas já foi criança um dia, porque todos os adultos também já foram crianças, não sei se vocês sabem, então Feliz Dia das Crianças para todo mundo. O que eu tô fazendo, meu Deus? Me tira daqui. Feliz Dia das Crianças! Ai, me veio, se você é jovem ainda. Amanhã velho será, velho será. Ao menos que o coração sustente. O quê? A A juventude juventude que nunca morrerá. morrerá. Existem velhos de apenas... Já foi. Tá bom.